Quando falo, descubro mais sobre mim e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma semana de Somos Todos Malucos, o vosso podcast dedicado à saúde mental e ao autoconhecimento. Todas as semanas, todas as quartas-feiras, um convidado aqui para abordar os mais diversos temas. E às segunda-feiras, os intermédios, pequenos episódios de reflexão minha, também geralmente sobre a atualidade. Spotify, iTunes, Castbox, todas as plataformas de áudio. É um podcast observador, também está no site. YouTube, ao meio-dia, na quarta-feira, sai sempre o vídeo para vocês que gostam de associar caras a vozes. Referir ainda, não se esqueçam que eu continuo com o meu espetáculo, o Volto Já. Todas as datas estão em antonioraminhos.pt. É um espetáculo que vai, pelo menos, diria eu, até ao início do ano que vem. Portanto, tem lá as datas que já foram feitas e as que vão surgindo. Vão sempre procurando, porque pode chegar a uma data muito perto aí de vossa casa. Ora bem, o tema de hoje. A Joana Ramos criou o seu negócio aos 25 anos e vocês ouvem isto e até pensam, ok, deve ser influencer e deve ser cosmética, é o que ela faz. É quase cosmética. A Joana abriu uma funerária na casa da avó, após a avó partir. E o curioso é que gosta tanto da casa da avó que também vive lá. Para quem viu, é uma espécie de 7 palmos de terra. Na realidade, o que a Joana quer é mudar a perspectiva que nós temos da morte e deste adeus. Eu conheci a Joana no programa 2 às 10, na Cristina, não foi? Exato. Foi a Joana. Exatamente. Que eu fui lá, a propósito, olha, lá está. Fui lá a propósito do meu espetáculo, do Volto Já, que também está, de certa maneira, relacionado com este tema, porque o meu espetáculo é sobre o medo de morrer. E tu entraste antes de mim e eu ouvi a tua conversa e eu pensei, tenho que levar esta miúda, faz muito sentido levar esta miúda ao podcast. E ainda bem que vieste, muito obrigado por estares aqui. Ora, Joana, primeiro que tudo, porquê? Como é que uma miúda de 25 anos tem uma funerária? Porquê é que surge esta ideia de abrir uma funerária e sem sequer tradição? Porque eu tenho a ideia que os negócios de funerárias vêm de família, geralmente. Sim, a maioria. Como é que é possível? O que é que te deu? Ok, desde já, obrigada pelo convite, António. É uma honra estar aqui e poder ter abertura para falar destes temas tão relevantes. Respondendo à tua questão, por acaso, curiosamente, outro dia uma colega minha de secundário, que andou comigo no colégio, mandou-me uma mensagem a parabenizar o meu percurso e eu já nem me lembrava disto, a realidade é essa, e ela disse-me, Joana, não sei se te lembras, mas tu já no secundário falavas em abrir uma agência funerária. Parabéns por isso. Eu, sinceramente... Não digas que era um sonho de criança. Não era de criança, mas, ou seja, já veio um bocadinho antes, até da partida da minha avó. Mas a partir da minha avó realmente intensificou aqui a minha vontade de entrar no mercado. E porquê? A minha avó, tal como todas as avós e qualquer pessoa... Avó da parte do pai ou da mãe? Mãe, avó materna, a pessoa que me criou, educou. E daí também podemos relacionar com o facto de ser lá, que vamos lá chegar. Sim. Mas a partir da minha avó, inevitavelmente, fez com que eu pensasse na morte e nas despedidas de outra forma, de outro prisma. Porque foi uma morte muito pessoal. A minha avó educou-me, como já disse, e a minha avó foi uma figura tão importante para todos, mas para a freguesia, para tantos, não só para mim, mas para tantos. E eu senti que no momento... que é um momento que não se repete. No momento da despedida, o momento não contou o legado dela, não contou a história dela. Ok. E isso fez-me ver as coisas de outra forma. Não foi imediato, mas comecei lentamente a pensar nisso, a pensar, ok, eu tenho um propósito, tenho energia, vamos juntar as coisas e vamos abrir uma agência funerária. Não foi de imediato que abri, portanto, eu atualmente tenho 25 anos, abri a minha agência há cerca de um ano, mas o planeamento já vem desde mais ou menos meados de 2022. E foi então, começando a estudar o mercado, sei que também há muita gente curiosa sobre isto, como é que eu recebo muitas mensagens, e isso é bom, quer dizer que há curiosidade. Joana, como é que começaste? Que curso é que tiraste? E realmente foi ali praticamente um ano e meio a estudar o mercado, ou seja, a ir a cerimónias, conhecer a internet, mesmo no terreno, falar com pessoas mais antigas e sabes quando trabalhas com um propósito que é, ou seja, o mercado está assim
e eu tenho a ideia e o propósito certo, portanto, vamos agarrar Mas eu acho curioso, tu sabes de onde é que vem essa vontade de abrir uma funerária? Essa tua colega disse isso, que idade é que tu tinhas? Na altura, 18, 19, 12º. Portanto, ainda foi antes da tua avó partir. Tu tens ideia de porque é que tinhas esse gosto da funerária ou não? Não, por acaso não. Por acaso não. Eu acho que nessa altura, ou seja, eu tirei gestão de empresas, sempre estou que queria ter um negócio, isso era certo. Sim. Mas porquê é que eu cheguei ao mercado funerário? Nessa altura, sinceramente, não tinha assim nada relacionado. Também, eu lembro-me na altura de dizer que também queria abrir um ginásio, porque naquela altura era... É parecido. Percebes? Tipo... Bom, às vezes um gajo sai morto do ginásio. Exato. Não, podia cansá-los lá e depois Exato. logo para a gente. Mas portanto, a tua avó, tu estiveste nos últimos momentos da tua avó, não? Sim, completamente. A tua avó morreu em casa ou morreu Não, no hospital. no hospital? Foi uma coisa Aliás, esperada? Aliás, já até posso responder, se Sim. me permites responder de outra forma a isso. Portanto, volto atrás dizendo, se a minha avó me faleceu em casa, para mim sim. Porque a minha avó era domingo de Páscoa, dia 25 de abril de 2022, domingo de Páscoa, e a minha mãe ia buscá-la para almoçarmos todos juntos. Ok. E encontrou-a deitada no chão. E para mim, quando soube, foi ali. A minha avó ainda passou uma semana Foi um AVC? sim, um traumatismo craniano. Sim. Mas nunca se soube, ou seja, o porquê. Caiu e teve um traumatismo craniano ou teve um traumatismo e caiu, Sim, percebes? sim. Ou seja, foi para o hospital, teve lá uma semana, não recuperou, não era possível operar, o sangue já estava completamente disperso pelo hemisfério, não dava e teve lá uma semana, fez anos no hospital, portanto a minha avó nasceu a 19 e faleceu a 25. E essa ideia, eu sei, o meu pai teve uma situação também. O meu pai morreu com 84, talvez, mas o meu pai teve um AVC e o meu pai era muito autónomo, vivia sozinho. Mas teve o AVC de manhã e só o encontramos à noite. Então também já não deu para fazer grande coisa. Teve ainda de cerca de 2 anos acamado, completamente dependente. Às vezes, quando o processo é mais curto, acaba por ser melhor para todos, não é? Mas, sim. Ou seja, várias perspectivas. Pois, nós claro. nunca estamos, mas há muito essa ideia de que foi rápido, não foi doloroso. Mas mesmo rápido, magoa na mesma. Claro, ou seja, nem tive tempo para me despedir. E mesmo quando estás à prisma. espera, mesmo que seja uma coisa que estás à espera, a pessoa sabe que vai ter aquele fim. Mas quando chega o momento, efetivamente, nós nunca estamos prontos. Isso, porquê é que escolheste montar um negócio na casa da tua avó? É muito por isso. Ou seja, eu estar naquela casa, tudo é memória. Tudo é infância. Eu posso dizer que nasci e cresci naquela casa, sempre, educada pelos meus avós, juntamente com a minha irmã, e eu estar ali, ou seja, as coisas ainda fazem mais sentido, entendes o que te digo? Ou seja, este propósito que te falei há um bocadinho realmente existe na prática. Acho que juntei tudo, sinceramente, percebes? Achas que isso tem um significado para ela também? Sim. Eu penso na minha avó todos os dias e tenho a certeza que ela está ainda mais orgulhosa do que eu. Verdadeiramente orgulhosa. Ela vê tudo, tenho a certeza. Tenho a certeza. Porque eu sinto-a, sabes? Lá está, aquele espaço tem tanta conexão. Cada canto daquela casa traz-me uma memória. Sabes quando tu vais a determinado sítio e já vivi ali, já comi ali um gelado, ou seja, percebes? Sim. Cada espaço remete para uma memória antiga. Aquela casa é igual para mim. E essa casa tu herdaste da tua avó? Não herdei diretamente, portanto, a minha mãe herdou e eu estou praticamente a utilizá-la. Ok. E aqui, portanto, eu suponho, eu não conheço, mas suponho que tu tens o negócio na parte de baixo e vives na parte de cima. Exatamente, aquilo é uma moradia, não é? Portanto, resta primeiro andar, mais de 120 metros quadrados, portanto, uma área muito ampla. E sim, portanto, na parte de baixo consegui fazer lá a agência funerária, bastante completa, quase podemos considerar um centro funerário. E na parte de cima tenho lá a casa. Sim. Agora, explica-me uma coisa. Como é que tu explicaste os teus pais? Tu vivias com os teus pais? Sim. Tens irmãos? Tenho. Quantos? Uma, a Francisca. Como é que eles reagiram quando tu disseste: olha, estou a pensar em abrir uma funerária e na casa da minha avó? Exatamente isso. Ou seja, naturalmente foi... Não se riram assim dessa forma, mas o riso deu aso aqui a alguma indignação, não é? E
De certeza que é isso. Porque aos 22, na por cima esta geração, lá, hoje tipo, queremos olha lá uma está coisa. esta agora com coisas, é mais ou menos isso. Mas isso mudou muito. E depois vamos chegar aí. Ou seja, aos 22, quero abrir uma agência funerária. Pronto, e amanhã quero ser dentista. E depois Exato. quero abrir um teatro. E juntamos tudo. Mas, ou seja, ao início aquilo que parecia que gerou muita indignação, não só por parte de familiares e alguns amigos próximos, porque lá está, este mercado... Chamaram-te maluca, tu és maluca, deixa-te de ideias, não é? Aquele clássico. Olha, vamos pensar aqui noutro negócio. Sim. Olha, eu que nem sou nada empreendedor, nunca pensei nisto para mim, vou pensar para ti. Vamos ver aqui outro negócio. Porque imagina, a questão é, porque é que as pessoas diziam isto? E eu percebo, mas... Ou Não seja, é um percebo, negócio, porque Exato, isso é não é a trendy, imagem que tu não tens é- da morte, não é? Depois há aquelas pessoas muito que entendem que uma pessoa, por lidar com a morte, que parece que traz a morte, carrega a morte às costas, traz-la para casa, vais tomar café comigo e tiras-me um ano de vida. Pois é, é verdade. Aquelas Sim. pessoas que, coveiro, agente funerário, porque agora é agente funerário, mas durante décadas nós éramos vistos de uma forma ainda pior, não é? Graças a Deus já evoluiu a forma como somos percepcionados na sociedade, mas era o coveiro, era o gato. O gato? O gato. Não sabia essa. O gato era operacional. O cangalheiro, o cangalheiro. Armador. Sinceramente, estas palavras não. Mas é assim, eu estou curioso é com essa ideia. Portanto, tu foste empreendedora no verdadeiro sentido da palavra, porque tu não tendo ninguém no negócio nesse negócio de família, tu tiveste que ir à procura sozinha. Sim. Tiveste que fazer muita pesquisa, provavelmente, perceber que curso é que tinhas que tirar. Tiveste que tirar um curso? Sim. De? O único curso obrigatório na lei, à data de hoje, é diretor técnico funerário. Diretor técnico funerário é outro nome para agente funerário, é isso? Ou seja, é um curso que pode ser tirado 100% online, tem componentes de procedimento, comunicação neste tipo de contexto, burocracias, atendimento. É um proforma, portanto tinhas que ter... No fundo o que eu quero dizer é que acho que ainda pode ser melhorado. Pois é isso. E tu já tinhas essa perspectiva da morte que tens hoje? Ou seja, já encaravas a morte de maneira tranquila ou não? Sim, sempre fui, quanto a isso, sempre fui uma pessoa muito prática e sempre soube que a morte, ou seja, é uma coisa que nos assiste. É uma condição que é inequívoca à condição humana. Diz que há três coisas que são certas. É a vida, a morte e os impostos. Exatamente. Olha, eu utilizei outro dia, fui também uma reunião de empresários, eu utilizei esse gancho. Exato. E eles partiram-se a rir completamente. É Há duas coisas certas na vida, a morte e os impostos. Quanto aos impostos eu não posso fazer nada, mas contra a morte, o ano passado abri uma agência funerária, se querem passar lá. Eles partiram-se a rir. Muito bom. Mas pronto, tirei esse curso, mas relativamente à percepção. Sim, da morte. Sim, eu sempre vi a morte como algo inerente, porque sou uma pessoa realmente pragmática, prática das coisas, sou orientada para algo concreto. Para o objetivo, sim. Sim, mas agora a minha percepção ainda mudou mais uma vez. Como? Até posso citar aqui Rui de Carvalho, ele diz, agora que está numa idade mais avançada, mas já dizia isto há alguns anos, que é, não sei se já ouviste os trechos dele, vivam intensamente. Sim. Vivam, não tenham medo de viver. Não percam tempo a pensar na morte, porque a morte é a única certeza que nós temos. Se é garantida, não pensem nela, vivam. E foi este mindset, foi esta que agora que me toca particularmente. Vejo tanta coisa a acontecer-me, a passar-me pelas mãos, a tocar-me à porta, que eu agora ganhei o propósito, ajudar as famílias, mas acima de tudo vivo e vivo mesmo intensamente. Vivo com a certeza que tudo pode acabar amanhã, para todos. Tu já tinhas essa perspectiva, mas a verdade é que até teres o teu primeiro serviço, o teu primeiro trabalho, não sei como é que vocês chamam, é serviço, não? Sim, normalmente serviço, eu digo cerimónia. Tu até teres a primeira cerimónia, se calhar não tinhas também tanta a noção do que era o trabalho ou a morte. Tu lembras-te da primeira cerimónia? Lembro, perfeitamente. Como é que foi? Nunca se esquece a primeira cerimónia, claro. Quando estamos a começar, do zero, sozinhos, ou seja, eu não fui educada numa agência funerária, eu não brinquei dentro das urnas, não é como a maioria dos agentes funerários. Portanto, quando vi um corpo pela primeira vez deitado numa mesa, não digo que foi chocante, mas foi tenso. Precisei de respirar fundo e, ok, isto é real, está aqui uma vida, ou seja, eu sei, já não tem vida, mas foi uma vida, tenho uma família lá fora, vamos ter que honrá-la. Isso é muito importante. A minha primeira cerimónia foi uma cerimónia mais
um bocadinho mais específica, foi de um jovem. Naturalmente não vou estar aqui a alongar por motivos de privacidade, evidentemente, mas tocou-me muito. Essa cerimónia, para a primeira. Marcou-me mesmo muito, a título profissional. Pensei, ok, isto pode acontecer. Tens de estar preparada, gerir emoções, gerir a família, mas também a título pessoal. Claro. Um jovem de 19 anos. Tu não deixas de ser jovem também, não é? Claro, exatamente por isso. Pela proximidade de idades. Eu vi uma frase tua que dizia, e eu acho que faz muito sentido, e acho que é aquilo que tu estavas a falar do teu propósito. Tu escreveste na tua página que a morte evita-se enquanto não acontece, simplifica-se quando acontece e encerra-se rapidamente, como se a rapidez reduzisse o peso. Exatamente. Ou seja, e isto eu identifiquei muito com isto porque eu venho de uma geração diferente da tua e realmente a morte era uma coisa que, se hoje de alguma maneira está um bocadinho diferente, nos anos 80 e 90, tipo, tu não falavas, as coisas aconteciam simplesmente. E tipo, olha, o avô morreu, está aqui, é o funeral, está morto, enterrado, acabou. E pouco mais falavas sobre isto. Relembrar esse contexto é muito importante. O nosso contexto sociocultural, não é? Histórico, é muito importante, porque houve realmente aqui uma grande evolução no sentido da mudança. Houve aqui uma mudança como a morte é percepcionada. Nesse tempo, as pessoas velavam em casa, juntavam-se, partilhavam os momentos, as crianças estavam presentes sem sequer se falar sobre. Era como estavas a dizer, e bem, não. O familiar morreu, faleceu e juntámos-nos em casa, é preparado naquele tempo, preparado simplificadamente, é preparado em casa e a família junta-se aqui. E é velado aqui. Velar vem do latim vigiar, estar atento. E era isso que as pessoas faziam. Agora as pessoas acham muito estranho haver caterings, haver cerimónias. Uma pessoa quando fala de cerimónias, ao início falava de cerimónias, as pessoas não entendiam, mas isto já vem de trás, as pessoas reunirem-se em casa, não sei se já presenciaste algum velório em casa, mas antes era muito assim, as pessoas juntavam-se. Eu tenho memória disso. Partilhavam momentos, tenho memória disso acontecer. Os familiares até partilhavam comida, ofereciam comida como forma de gratificação, não é? Para honrar a presença, olha. Sim. Acho que as coisas mudaram um bocadinho. Acho que agora é tudo muito rápido, queremos encerrar as coisas com rapidez, nem sabemos muito bem o que é que está a acontecer. Acho que tu vais ao velório, fazes a cerimónia e segues para casa. É isso mesmo. Para mim um velório não é eu chegar a uma cerimónia e encontrar mais pessoas cá fora do que lá dentro. Quem me conhece sabe, a minha percepção é completamente diferente. Sim, pois é verdade. A malta nos velórios geralmente está cá fora. Exatamente. Sim. Ou seja, vão como um culto social, ou seja, para marcar a presença. Estão lá 15, 20 minutos, perguntam se a filha já terminou o curso e se já casou, despedem-se da família e vão embora. Isso não é homenagear ninguém. Sim. E o conceito que criei e a forma como vejo é completamente diferente. Como é que tu criaste o teu conceito? Portanto, o meu conceito aqui em Portugal não é assim muito praticado, não estou a reinventar a roda, simplesmente estou a trazer aqui um bocadinho o americano. Portanto, o americano é mesmo isto, é nós celebrarmos a vida no momento de despedida. Ou seja, trazer as pessoas, fazer momentos abertos de partilha, contar a história, quem é que ele era, quem é que foi. Ou seja, aqueles elogios, o elogio fúnebre. Mais do que isso, o elogio fúnebre é aquela folha branca com um texto. Sim. Sabes que não tem impacto, não conta. Não diz verdadeiramente de onde é que a pessoa veio e, percebes, não conta a mesma história. E nós, nas minhas cerimónias, nós fazemos isso. É partilhar o legado. E isso mantém as pessoas cá dentro. A minha taxa de retenção nas cerimónias é 90%. Ou seja, 90% das pessoas ficam até ao fim. Depois de começar a cobrar bilhetes. A malta que vem de fora. Pois. Sim, mas estou a perceber, claro. E pronto, isso é diferente daquilo que vemos, não é? Portanto, e tem também de catering? Sim. Sim, se a família quiser, temos. Mas acho que faz todo sentido. Ou seja, há famílias que passam lá muitas horas, não é? Que realmente passam ali muitas horas, que se desgastam muito e, naturalmente, temos de ter ali um complemento para repor ali a energia. Mas eu acredito que, se calhar, houve famílias, não sei se ainda acontece ou não, mas se calhar houve famílias que procuraram que não sabiam que era isso que tu oferecias. Pois, realmente já tive questões já desse género. Já tiveste histórias desse género ou não? Os casamentos também fazem. A sério? A sério, porque lá está, esta questão das cerimónias, não é cerimónias no contexto fúnebre, Joana. Ou seja, percebes? Exato, é uma cerimónia
Não é uma festa. É um velório, é um funeral. Sim. É isso. É uma homenagem. Exato. Não é necessariamente lá por ser uma cerimónia e ter catering ou ter pessoas a falar sobre as outras, não é necessariamente uma festa. Não é uma festa, não é? Exatamente. Que não confundam as coisas. Celebrar uma pessoa é, no fundo, evidenciá-la no momento de partilha, não é? No momento de união. Uma festa é lançar foguetes, mas atenção. Se a pessoa Se quiser. alguém pedir foguetes, eu arranjo-os. Pois, é isso. É, no fundo é isso. O que é que já te pediram assim alguma coisa estranha? Tenho essa curiosidade. Assim, estranha, não. Mas, por acaso, recentemente, posso partilhar aqui, um momento muito bonito de homenagem que me pediram. Um senhor que trabalhou a vida toda numas bombas de gasolina e deixou claro à família que, quando partisse, gostava de dar 3 voltas a essa mesma bomba de gasolina. Vejamos, ele trabalhou durante décadas, sempre ali. E claro, a família manifestou esse desejo e eu evidentemente que o cumpri, então foi um momento mesmo muito bonito. E para quem não sabe o que é uma homenagem, convido-vos mesmo a ver o vídeo, porque isto é uma verdadeira homenagem. Isto é mesmo honrar a Portanto, pessoa. andava a carrinha. Exatamente. Ou seja, E os carros também atrás ou só a não, carrinha? ou seja, as pessoas reuniram-se lá todas, na bomba de gasolina, amigos, familiares, todas com um balão da cor da Galp, laranja, foi quase como algo temático, era tudo Sim. centrado nisso, as coroas fúnebres, as coroas de Ou flores seja, eu também. gostava mesmo do trabalho, o homem. Sim, muito, era um legado, Sim. Inclusive a camisola dele estava pousada na urna, como um símbolo mesmo. E então, eu dei as 3 voltas, fizemos um minuto de silêncio, fizemos a partida, a largada de balões, foi mesmo, isso é uma homenagem, isso é o que eu considero uma homenagem. Um desejo, uma vontade que foi eximiamente cumprido. Já deve ter acontecido coisas engraçadas ou não? Já acontecem algumas, claro que nós mantemos sempre o rigor, não é? Sim. Mas deixa-me ver aqui. Agora estou-me a lembrar de uma também, muito interessante. Estávamos também numa cerimónia e a minha equipa, os operacionais masculinos como femininos, eles vestem-se de bege. Ou seja, ao contrário do que é tradicional. Ou seja, até já aí é diferente. Sim, o fardamento não é? destaca-se logo, claro, da maioria. Acho que é para complementar também aquilo que eu prego, Sim. entre aspas. E então eles estavam todos à frente da capela de velório e estava lá a dar, não é as boas-vindas, mas a direcionar as pessoas, a receber as pessoas, exatamente. E houve lá uma senhora, pronto, isto, para dar contexto, foi assim numa zona mais não tão litoral, digamos. E o que não é costume, isto para dizer que não é costume lá ver alguém, um agente funerário, de bege. E então o que é que aconteceu? Eles estavam lá à porta e uma senhora: vocês são da funerária? Ui, ou isto é um casamento? E eles nem sabiam muito bem como é que haviam de reagir e eu nem estava a perceber o que é que estava a passar. Eles ficaram assim uns a olhar para os outros, percebes? Ou seja, este impacto de isto é da funerária. Somos da funerária, esteja à vontade. Cerimónia de homenagem ao senhor e tal. Ai, parecem todos casados, vocês, assim de beijo, mas bonitos. Ela assim, mas bonitos. Foi muito engraçado. Ou seja, isso, a boa disposição, por exemplo, aquilo que eu vejo, olha, por exemplo, deixa-me cá pensar, eu acho que até foi no funeral do meu pai. É engraçado que nos velórios também são oportunidades, na realidade, para tu reencontrar as pessoas que não vês há muito tempo. Exatamente. É o que se diz, não é? Sim, só te vejo ao casamento ou funerais. Mas os velórios, tu encontras gente que já não vês há muito tempo e tu o que acontece, pelo menos naqueles a que eu vou ou que já fui, há muita partilha das histórias ou da pessoa que faleceu, mas ali entre nós ou da nossa infância, ou quer que seja. Parece-me que de alguma maneira há uma predisposição das pessoas para esse tipo de cerimónias que tu fazes. Só que culturalmente e socialmente ainda estamos muito presos àquela ideia do não, isto é muito solene. E é solene, claro, há que haver respeito. Mas não tem que ser pesado, exatamente. Não é? É isso? É exatamente esse o ponto. Uma coisa é culturalmente nós não estamos habituados a isso. Outra coisa é o feedback que eu tenho das famílias após terem de uma cerimónia minha. De facto, senti-me ligada. Eu ouço muito, isto é o que mais ouço das famílias, para além de agradecerem, evidentemente, do meu trabalho, é obrigada pela homenagem, agora sinto-me em paz. Porque este sentimento de sentir em paz é eu cumpri o desejo, isto é muito importante. Portanto, isto para dizer o quê? Que as pessoas quando saem de uma cerimónia não ficam a achar, ui, que teatro foi este? Não Exato. Não é isso. As pessoas sentem a diferença, as pessoas sentem um impacto sentem de uma cerimónia. Respeito. Sentem o respeito.
Ou seja, eu costumo dizer que o respeito não se veste só de preto. Isto para dar a entender que não tem que ser assim tão escuro. Não tem que ser uma capela fria, impessoal, com aquele cheiro de velório. Não tem que ser assim. Pode ser uma cerimónia respeitosa, 100% concordo, mas com partilha, com emoção, com a música favorita a soar de fundo. Com pessoas a rir, se for o caso. Porque às vezes uma boa memória desperta uma gargalhada. Claro. Mas é isso que eu estava a dizer nos velórios. Pá, depois a gente só diz merda nos velórios, porque fomos a contar piadas. Eu lembro quando o meu pai, lá está, quando o meu pai foi no velório, já foi na cremação do meu pai, eu estava com tios, pá, que já não via há imenso tempo. Claro, era aquilo que nós estávamos a falar, era uma morte já esperada do meu pai, uma partida já esperada, e eu fiquei feliz por estar no velório do meu pai com aquelas pessoas. Claro. Pá, porque eram tios que já não via há imenso tempo e reavivei memórias e estive ali com eles. E não é um momento raro. O que nos trouxe aqui não é realmente feliz, mas nós estamos aqui. Mas é inevitável. Então vamos estar aqui calados, vamos sair lá para fora, fumar cigarros, vamos embora. Não, estamos aqui. Nós estamos aqui. Isto é muito importante. Nós tocamos. Parece óbvio, mas às vezes não é. Nós estamos aqui porquê? Porque nós temos uma pessoa em comum da qual nós gostamos. É por isso que nós marcamos a presença. Nós vamos a um casamento porque a pessoa que casa é importante na nossa vida. Ela consegue reunir ali 300 pessoas. Ou então porque a gente não consegue dizer que não. Enviou o convite e a gente disse e agora tem que ir ao casamento. Vou comer e beber. Sim, mas claro, estou a brincar. Claro. Mas, ou seja... Agora perdi. Desculpa, eu tenho tendência depois para dizer. Não, ou seja, tu vais aos velórios exatamente para isso. Tu vais porque interessa-te aquela pessoa, exatamente. Porque a conheceste. A partilha é muito importante. É isso que eu tento fazer nas minhas cerimónias. Que haja partilha. E não tem que ser uma partilha formal, como estava há bocado, esse termo utiliza-se muito, o elogio fúnebre. Não tem que ser um elogio fúnebre super trabalhado, e muito eloquente. Não, uma partilha. O que é que te vai na alma? Porquê é que estás aqui? O que é que ele significava para ti? No fundo é isso. Tu tens aprendido com os funerais que fazes, com os velórios que fazes? Sim. Para a vida? Sim. Porque tu também mudou a tua perspectiva da morte, se bem que tu disse que já era um bocadinho diferente, mas os serviços que tens feito, os trabalhos que tens feito, mudou a tua perspectiva da morte? Como disse há bocadinho, eu já tinha uma visão bastante pragmática das coisas. Sim, mas essa perspectiva que tu tinhas dito, essa frase do Rui Carvalho... Vivam intensamente. De viver intensamente. Também vem muito daquilo que tens visto? Sim. Sem dúvida, a partir do momento em que tu lidas com a morte todos os dias, vês-la de perto, tu começas... Sim, e se calhar às vezes, não sei, digo eu, estou aqui a especular, mas tu tomas contacto com as histórias claro, das pessoas. Exatamente. E se calhar também vês ali histórias ou de pessoas que viveram intensamente ou pessoas que fizeram exatamente o contrário, que não viveram intensamente e tiveram fins trágicos ou difíceis. Sim, isso é muito importante. Por isso é que eu costumo dizer que a profissão da agente funerária é muito nobre e muito multifacetada, porque nós não abrimos um buraco e metemos lá um corpo. Nós ouvimos uma história, percebemos a narrativa, tentamos passar toda essa história para o momento da cerimónia e muitas vezes as pessoas chegam lá, não é uma conversa de 10 minutos, pelo menos as minhas não é uma conversa de 10 minutos, as pessoas sentam-se, respiram. Não é, olha, o que é que queres? Uma coisa mais ou menos, pronto, tá bom, opa, siga, próximo. Não é isso. É ouvir com calma, é contar a história que estavas a dizer. Ou seja, como é que se sente? Ou seja, naturalmente mal, mas... Sim. Ou seja, ouvir a pessoa. Ouvir, porque as pessoas também nos procuram muito. Ou seja, nós somos o segundo contacto, depois da notícia trágica. Elas vão falar com quem? O médico? Pronto, o médico dá a notícia e naturalmente avança, não é? E nós somos logo ali o segundo ou terceiro contacto que eles... E é uma grande merda. Desculpa, é um trabalho difícil. Sim. Porque eu já o fiz, se calhar, não sei se tu fizeste em relação à tua avó ou a alguém, se tiveste tu que tratar das coisas. Já fiz. Bem, é uma grande merda. Queres falar sobre isso? Sim. Podemos falar. Porque só que lá está, eu também eu tenho os meus medos todos e tenho medo da morte e essas coisas todas e falo sobre isso, tenho as minhas questões com a ansiedade, whatever. Mas também tenho uma visão muito... Obviamente, por causa da comédia, tenho uma visão muito alternativa da realidade. E eu lembro-me, quando a minha mãe morreu, por exemplo, os meus pais já morreram os dois, a minha mãe morreu em 2016 e eu fui com os meus irmãos à agência funerária tratar. E foi a primeira vez que eu tive a noção de, isto é um negócio. Mas não é no sentido pejorativo, ok? É tipo, naquela ideia de, faz parte, é a vida, meu. Portanto, a pessoa faleceu. E há aqui alguém a tratar disto. E então bora lá ao catálogo, as urnas.
E lembro de exemplo, fazer piadas com os meus irmãos. Já fazes piadas nessa altura? Sim. Fazíamos a fazer piadas sobre isso, brincar. E eu lembro com a gente sempre muito coisa, eu a dizer porcaria, e ele ficava muito com vontade de rir, mas tipo, tenho que manter o meu papel. Claro. Mas, ou seja, faz parte da vida, não é? São momentos difíceis e se realmente há alguém que os possa tornar mais pessoais, Isso. melhor. Mais leves. A morte é certa, mas a forma como nos despedimos pode ser diferente. Eu digo muito isto também. Claro. Ou seja, se houver alguém deste lado, no caso o agente funerário, que pode tornar aquilo uma cerimónia, no fundo, a contar uma história com mais leveza, diminuir a todo custo os encargos, a preocupação de uma cerimónia, eu acho que o nosso trabalho é este. É mesmo... Sim, eu no outro dia ouvi uma senhora, olha, também num programa de televisão que eu fui e tive quase para trazer cá, ainda tive esse arranjo o contacto dela, foi muito interessante, que ela fez uma coisa que eu nunca tinha pensado e assim, isto realmente faz sentido. Ela tratou o funeral dela em vida. Exatamente. Isso é altamente. Porque é fazemos tirar um peso completo das pessoas. Tipo, eu tenho o meu funeral pago, está aqui tudo escrito aquilo que eu quero, vocês não têm que se preocupar com nada. Isso também é fixe. Claro que as pessoas não gostam de falar disso. Claro. Não gostam... Porque é aquela ideia que tu dizes de estou a atrair a morte. Eu podia estar aqui a enumerar as vantagens, ou seja, eu podia-me retirar do meu papel de agente funerária e, enquanto amigo, dizer-te as vantagens de A a Z que realmente planear uma cerimónia tem. O impacto positivo que planear uma cerimónia antecipadamente, por muito que custe... Ei, olha, estás-me a dar uma ideia do caraças. Queres planear já? Tipo, planear já, Vamos. mas tipo com montes de surpresas. E as pessoas não sabem o que é. Tipo, daqui a 15 minutos vamos ter algo inesperado. Não, tipo, as pessoas estão lá bem e de repente começam a disparar para tardes e aparecem uma data de bailarinas, daquelas belly dancers ou sei lá. Olha, isso é a grande ideia, meu. Mas, mas lá está, também não quero planear já. Eu não sei, claro que eu não sei quando é que vou morrer, mas é aquilo que tu dizes. Se eu tenho 45, vou começar a planear o meu funeral, dá alguma ideia, o gajo fica, opa, é natural, aquela ideia, parece que estou a atrair a morte, não é? Porque é esse o mesmo. Uma das vantagens, para além de personalizar, não é? Consegues personalizar tudo, de A a Z, também garantes a coisa que eu considero a mais importante, que é o quê? Que é o peso que retiras dos familiares. E as pessoas não têm noção das discórdias, das zangas que se criam até no momento de planeamento de funeral. Ou seja, quando a morte acontece... Diz? Assistes a muitas? Já assisti a algumas. E é sempre o mesmo motivo. Mais do que um filho, mais do que uma opinião. Mais do que uma vontade. Não há consenso. Quantas vezes do outro lado, eu quero que seja cremado, eu quero que seja inumado, eu quero... ele merecia a urna mais cara. Não merecia nada. A barata vai para debaixo da terra. Percebes? Se planeares isto antecipadamente, se falares com ele próprio e ele de uma forma clara explicar o que é que quer... Mas eu acho que isso também reflete um bocadinho as dinâmicas familiares. Porque nós somos 3 irmãos e quer no meu pai, quer na minha mãe não tivemos discussão nenhuma. Claro. Sim, depende também, claramente. Das Sabíamos muito bem o que é que a minha mãe queria. Exatamente. E o meu pai também sabia. Isso é o mais importante, não é? Portanto, então foi super tranquilo. A vontade não é nossa, não é? A vontade é de quem falece. E é essa que nós devemos cumprir sempre e procuramos cumprir sempre. Mas mesmo assim, lá está. Às vezes, quando é mais de uma pessoa a tomar decisões e não há consenso, se houvesse um planeamento por trás, decisões que muitas vezes não, 100% das vezes são feitas inconscientemente, sob pressão, completamente emocionais e sem conhecimento de causa. Porque depois tu tens que resolver tudo em um dia. Já viste o peso? Eu sei, mais uma vez, é chato falar sobre isto, mas já viram o peso que é um familiar ter que decidir tudo? Por muito que do outro lado seja um profissional capacitado, que consiga contornar e trazer as questões de uma forma leve. Mas decidir tudo? Porquê? Nós planeamos tudo. António, escuta. Nós planeamos tudo. Verdadeiro? Ou seja, planeamos uma festa de aniversário, planeamos um casamento, até planeamos quando é que nos vamos divorciar, se for preciso. E a única certeza que nós temos, não planeamos. É verdade, tens razão. Eu, por acaso, em minha defesa, eu também não planeei aniversários nem muitas coisas. Portanto, se eu não planear o meu funeral... Mas eu também digo que não quero nada. Aliás, eu queria uma coisa. Eu gostava de fazer uma coisa. Que é perfeitamente execuível. Não sei se vais ser tu. Espero que se pode ser tu, mas que seja daqui a 40 anos no mínimo. Claro, isso sem dúvida. Mas aquilo que eu gostava era que no meu velório eu tivesse vestido de Drácula. Estás a ver? Vestia-me de Drácula
com uma coisa de sangue aqui, muito pálido, Ok. e com uma estaca ao lado, para ver se alguém ia lá me espetar uma coisa. Ok, é execuível. é execuível, completamente. Outra coisa mais difícil era eu vestir de A Drácula. anatoestética tem que estar ali mesmo, tem que Sim, ser um profissional Drácula, mesmo. estás a ver? Com a roupinha Tipo, Drácula, os dentes, tudo. Outra coisa era, isto já não é possível, mas era giro, Então. ter um mecanismo, um mecânico, que as pessoas metiam 50 cêntimos e eu levantava-me. Ai, meu Deus. Não era giro. Se calhar se vai lá com o Ricardo. Olha, eu acho O Ricardo é capaz, o Tanato Operator, o Ricardo já esteve neste podcast, se calhar é capaz de me enfiar um ferro por Eu acho que fazer esse conseguimos. mecanismo. Eu acho que conseguimos. Eu acho que conseguimos. Tiramos assim meia dúzia de órgãos, só para abrir espaço. Exato. Acho que conseguimos. Olha, essa é uma boa ideia. Pá, não sei, acho que esta do vampiro é execuível. É, do vampiro é. Sim, e até, não sei, eu digo isto meio a brincar, mas olha, não sei. Não sei se à medida que for envelhecendo, se não for uma coisa de repente, se for envelhecendo, é uma ideia que é capaz de maturar e de me surgir. Mas as pessoas, ou seja, os pedidos costumam ser sempre assim muito dentro do Tranquilos, normal, não é? Exato, não sim. temos assim Não há gajos máquinas, malucos. mete a moeda. não Mas há muitas tradições, e, aliás, este espetáculo que eu tenho que se chama Volte Já. Volte Já é aquilo que eu quero ter na minha campa. Volta. Isto é certo. Ok. Queres ter na minha campa, Volte Já. Há muitas, eu li muito sobre tradições fúnebres por esse mundo fora. Pai, tu tens muita na cultura africana e da América Latina, pá, super engraçadas, desde o corpo, o velório ser a pessoa a fazer algo. Imaginem, olha, esse senhor da funerária era provavelmente o corpo embalsamado dele a trabalhar na funerária e ele estar como um boneco. Não sei se já viste essas tradições fúnebres Já. ou de um gajo. No outro dia vi um que era um tipo que adorava carros e então o velório era ele dentro do carro dele. O carro dele estava no velório e o gajo estava dentro do carro. Ou um que jogava a bola com os amigos e eles tinham o corpo para dar o último toque. Eles a passarem a bola entre eles e depois a passarem... Ou seja, e as pessoas estavam na boa com aquilo. É muito engraçado e tu vais mostrar isso às nossas mães ou avós. Ai, que A nossa sacrilégio. cultura aqui ainda está muito enraizada para o tradicional, não é? Para o sofrimento. Eu acho que isso tem muito a ver com a cena do fado também, ou não? Do fado. Sim, a nossa cultura do fado, Sim. não é? A música do peso, do Sim, a fado, música etc. influencia. Sim, nós podemos voltar atrás uns anos e provavelmente já ouviste falar deste termo, as carpideiras, não é? Claro, Era as algo que era carpideiras. muito utilizado. As famílias contratavam, portanto elas eram mesmo remuneradas, para irem a uma cerimónia e estarem ali a chorar. E porquê que as pessoas pediam a estas pessoas para elas estarem a chorar? Porque quanto mais elas chorassem, parecia que mais adoradas as pessoas eram. Sim. Então a adoração media-se através do choro dessas carpideiras. Isto não é. Então nós, claramente, quando se fala em celebração, Joana, tu és doida. Não, isto é para chorar. Exato. Percebes? Ou seja, nós temos, as nossas raízes culturais são essas. É muito virado para o sofrimento, para a dor. E quando realmente vamos para povos latinos e outros, realmente é completamente ao contrário, não é? E É uma tu celebração. Tens uma celebração muito curiosa que é na Irlanda. Ou, não sei, acho que ainda se faz, embora não seja já tão comum, que são os velórios de 3 dias, onde a malta está o tempo todo a beber, tens lá o caixão, está lá a pessoa, o corpo, e a malta está 3 dias a beber, e música, e festa, e convívio. Porquê? Isto tem a ver com uma cena que acontecia, que era... eu acho que era os barris de whisky, ou era os de whisky, ou era de uma bebida alcoólica qualquer, eu acho que era do whisky. Quando estavam a chegar ao fim, e a malta bebia, a parte cá de baixo era extremamente fermentada e podia provocar envenenamento, mas também podia provocar a pessoa ficar tipo em coma 3 dias. Então, eles ficavam ao pé do corpo, ficavam ao pé das pessoas durante 2 ou 3 dias, continuavam a festa para se certificar ou que o gajo acordava ou que não acordava. Ou que não acordava. E isto tornou-se uma tradição. Uma tradição, claro. E tu encontras vídeos se puseres isto no Google, tu encontras vídeos disto no YouTube. Por acaso há uma série, para os mais curiosos, queiram saber assim, é leve esta série, portanto posso recomendar, que está atualmente na Netflix, chama-se The Funeral Director, que exatamente passa-se na Irlanda. Portanto, nós acompanhamos uma série, um documentário que acompanha a vida de um agente funerário, sim. Mas é curto, não é nada pesado e é muito bom. É muito bom para as pessoas. E aparece lá estes funerais ou não? Estes velórios? Sim. A questão de estarem lá por mais tempo. Lá também, ou seja, as temperaturas também ajudam, não é? Sim, está mais fresquito. Também ajudam. Mas... Tu viste o 7 Palmos de Terra, não? A série? Tu não conheces o 7 Palmos de Terra? Não. Como é que é possível?
Tu tens que ver essa série. Onde é que está disponível? Pá, qualquer lado. procura. Eu Ok. acho que a Netflix, a HBO, Sete Palmos de Terra é exatamente a história de uma família de tradição de uma agência funerária em que eles vivem por cima da agência e tem também lá um dos irmãos que prepara os corpos, é o tanatoprator. Os outros são os agentes, depois tem várias intrigas, etc. Há ali as dinâmicas todas familiares, mas o Sete Palmos de Terra é isto e começa, se bem me recordo, começa sempre com um corpo a ser recebido, etc. Tens que ver isto, Tem que ver. é uma das melhores Tem que séries que vale mesmo a pena. Boa. Isso leva-me aqui a essa pergunta, que certamente a ti não te deve fazer confusão nenhuma. Tu viveres por cima da agência funerária, não te faz confusão? Não. Tu tens é só De todo. agência ou tens também arcas frigoríficas e essas coisas todas? Eu não sei como é que isso... Sim, tem a nossa sala de tanatopraxia. Portanto, Ou seja, preparam lá. sim. Portanto, basicamente, a nossa agência funerária, nós temos uma sala de despedida, portanto, uma sala de velório, completamente personalizável ao gosto, não é? À dinâmica, ao número de Sim. pessoas e, acima de tudo, à religião. Portanto, somos uma agência que não se debruça só sobre a religião católica, mas qualquer uma. E também temos a parte operacional, portanto, já temos ali uma sala de tanatopraxia. Portanto, a tanatopraxia, para mim, não é um complemento, devia fazer parte sempre. E, portanto, debrucei-me muito também Portanto, sobre para quem essa não área. sabe, o Tanatoprator, o Ricardo teve aqui, é um dos principais em Portugal, acho eu, não é? Uma referência, sem dúvida. Talvez abraço. dos primeiros, o Tanatoprator é a pessoa que prepara o corpo, que tira os fluidos, Exatamente. A tanatopraxia praticamente são técnicas avançadas exatamente. de preparação que conservam o cadáver para uma apresentação digna e o conservam durante mais tempo, não é? Portanto, Tu tens algum Tanatoprator ou mandas... eu sou tanatopractor. Tu és Tanatopratora? Sim. Ganda maluca, meu. Fogo. Sim, tenho 2 especializações. Ou seja, tu tiveste que fazer o curso Sim. e tiveste que preparar corpos. Sim. Isto não foi pior do que o primeiro funeral que tu fizeste? Não. Fizeste antes ou depois o curso de Tanatoprator? Antes, foi tudo antes. Ok. Foi tudo antes. Eu quando abri a agência funerária já tinha os cursos todos. Neste momento tenho o diretor técnico funerário, que é obrigatório. E lá está, neste momento a tanatopraxia não é considerada obrigatória. Portanto, Mas sim, quem quiser é ser tanatopractor tem que ter, mas uma agência funerária não é obrigada a ter. Isso Sim. é outra questão. Mas tenho 2, tenho uma nacional e tenho outra, a mais recente, tirada o ano passado em Budapeste. Fogo. Tipo, mesmo intensiva. Mas, ou Mas seja, casos muito, muito mais avançados. Portanto, nós estamos habituados em Portugal a casos assim. o que é que são casos avançados? Pessoas mutiladas, sem pernas, sem braços? Posso falar abertamente? Claro. Não, assim, Crianças, provavelmente não. sim, mas é muitas reconstruções. Portanto, imagina pessoas que caem do 20º andar, que vêm completamente desfiguradas, afogamentos, atropelamentos, no fundo é isso. E Portanto, tu- já não é aquele idoso, Sim. já não é aquele idoso que está acamado e que tem algumas feridas, Sim, exatamente. como é que As são? chagas. Mas não é este bem o nome. chagas, Este nome. não é escamas, é escoriações? Não será escoriações? Não sei. Pronto. No fundo são... Sim, escaras. Escaras. É Isso, uma acumulação não de é. sangue que está ali Sim. morto, entre aspas, e que rapidamente se transforma numa ferida aberta. Portanto, nós estamos habituados a casos mais simples, mas quando vamos lá fora, ora bem, não é lá fora, aqui também existe, mas nesse curso via-se muito a casos muito mais complexos, em que já não era só uma tanatopraxia, já entrávamos na parte da reconstrução facial ou corporal. Ou Portanto, seja, é quase cirurgia plástica. sim, no fundo é. No fundo é mesmo isso. Tu lembras-te de quando começaste a tirar o curso de Tanatopratora? Tanatopraxia. Lembras-te da primeira vez que tu tocaste num corpo? Sim, lembro-me. Não te fez impressão? Não estaria aqui também a dizer. Podias não fazer, não estou a dizer que fez-me alguma. Mas também vou ser sincera, pode parecer um bocado frio, mas quando nós conhecemos a família por trás, por exemplo, o meu primeiro funeral, quando disse há bocadinho, quando tive a pessoa, o jovem, deitado à minha frente, teve muito mais impacto de quando tive a minha primeira aula de tanatopraxia. Foste tu que preparaste esse corpo? Com ajuda. Sim. Com ajuda, mas sim. Portanto, teve muito mais impacto, porque nós lá está. Quanto mais nós soubermos a história, mais envolvidos ficamos. Automaticamente já não é só um corpo. Isso é bom ou é mau? É uma dualidade. Tu tens que saber até onde é que podes ir. Tu tens que saber... Tens que saber distanciar, não é? Exatamente. Ou seja, dissociar de alguma forma as coisas. tens que ter a empatia para fazeres bem o teu trabalho, mas ao mesmo tempo Exatamente. entenderes que é só isso um trabalho. Exatamente. Empatia certa para segurar a família, apoiá-la, mas também aquele afastamento quando é necessário
porque eu continuo a ser a Joana, de 25 anos, que tem uma vida pessoal e que no outro dia precisa estar forte e saudável, não é? Principalmente a nível de cabeça, para a família seguinte, não é? Portanto, tem que haver aqui um balizamento inteligente. E fez-te mais confusão do primeiro corpo que tu fizeste no curso? Sim. Mas o que fizeste no curso foi a primeira vez que tu viste um Exato, morto. mas também é diferente, sabes? Porque nós estamos em contexto de aula, não sou só eu, ok. há ali um professor, um docente que nos deixa à Sim, vontade. mas acho que me ia fazer boa impressão, não sei. Eu gosto muito. Vou-te ser sincera, por acaso a tanatopraxia não é a área que eu mais gosto de tudo aquilo que faço. Opa, claro, sim. Mas eu acho que isso é uma prova... A nível, refiro-me, claro, é tudo triste, não é? Mais uma vez. Mas ao nível profissional, a nível operacional ou técnico, não é a função que eu mais gosto. Mas eu acho que isso é a prova. Há certos trabalhos na vida, seja o teu tanatoprator, ou um tanatoprator ou outros, que eu acho que é a prova de que há um destino e há um objetivo na tua vida. No sentido em que se tu fazes algo, como o Ricardo, que já esteve aqui, podem procurar essa conversa. Quando tu fazes algo com prazer, e não é um prazer mórbido, é o prazer de perceberes que estás a fazer bem e que estás a contribuir com algo, estás a dar algo de ti, para mim é a prova de que há um destino. O Ricardo diz uma frase muito interessante que é ninguém está atrás de uma mesa durante 3, 4 horas por dinheiro. Tem que ser por gosto. Tem que haver um propósito. Tu tens de gostar mesmo daquilo que estás a fazer. Sim. Ser agente funerário, no fundo, é assim. Ou seja, eu não tinha nenhum vínculo com este mercado, vim para aqui. Não pode ser só por números. Ao início os números não são convidativos. Percebes? Tu tens que tentar conquistar o mercado, as famílias, a confiança. Conquistar é uma arte, demora tempo. Portanto, voltamos ao propósito. Quando tu tens o propósito certo, no fundo o meu é melhorar a forma como as pessoas se despedem em Portugal, melhorar as cerimónias, esse propósito mantém-se em qualquer circunstância. É preciso mesmo gostar daquilo que se faz. Ser agente funerário, infelizmente o agente funerário ainda é visto, mas claro que já a perspectiva mudou, tem vindo a melhorar, mas o agente funerário ainda é visto muito como não quero contacto, não quero agente funerário. Quantas vezes? Sim. Quantas vezes? Às vezes vou num Uber. Então, o que é que faz? Sou agente funerária? Saia já aqui. Isso leva-me a essa questão. Não quero entrar em intimidades, mas namorados e relações. Deve ser por isso que sou solteira, não é? Pronto, não sei. Porque eles tipo, esta acorda à meia da noite com bisturi, é louco. É complicado ou não? Quando sais tipo com alguém ou algum interesse amoroso e tu dizes o que é que faz? Eu até vou confidenciar, pronto, já que estamos aqui num momento um bocadinho mais leve, eu já cheguei a pôr naquelas aplicações de encontro sou agente funerário, só para ver as reações. Para ver se há quinquinha, malta não é que funciona como um gancho. Claro. E eles assim, olha, mas tu és mesmo? Ou isto, estás a ver como tu caíste? Sou mesmo, mas estás a ver? Isso nos primeiros dates, a conversa deve ser só sobre isso, não é? Ui, há muita curiosidade, como é que é possível, como é que tens essa vontade, como, percebes? Há muita curiosidade mesmo. E com os teus amigos? Então, ela está a olhar para fora porque tem aqui duas colaboradoras amigas. Olha, vou-te ser muito sincera, houve pessoas que não aceitaram. E eu, pronto, ao início, quando vou ser agente funerário, há pessoas que veem isso como, estás a ver? Não bate o estatuto. Não bate. Agente funerária? Tu és de onde? Desculpa. Maia Porto. Ok. Pronto, e há pessoas que... Mas afastaram-se, ainda bem que se afastaram, porque definitivamente não tínhamos os mesmos objetivos. Claro. Mas quem me conhece sabe, tenho pessoas que me acompanham, tipo, desde antes de eu colocar o primeiro tijolo na agência. Acompanhavam a ideia, o mindset, o propósito, e quem acompanha desde o início sabe que isto vai muito para além daquilo, percebes? Ou seja, é uma coisa que... No fundo, quem já me conhece e sabe aquilo que eu estou a fazer... sabe que eu estou no ramo certo. E muitas vezes os meus amigos dizem, isto é mesmo para ti. E tu sentes isso? Sim, claramente. Quantos serviços é que já tiveste neste ano? Neste teu primeiro ano? 5. Portanto, até é relativamente tranquilo. Assim, tendo em conta todo o meu contexto, não é? Tendo em conta que estou a penetrar um mercado pela primeira vez, que estou numa zona muito densa, não é? Ou seja, os funerais acabam sempre por ir para casas que já têm muita longevidade no mercado, não é? Portanto,
Não diria que é mau, mas também consigo fazer melhor. Mas eu não tenho pressa. Eu sei que aquilo que eu estou a fazer não se constrói de um dia para o outro. Constrói-se todos os dias com lá está, propósitos e valores alinhados. E é longo prazo, percebes? Eu estou aqui muito pela caminhada. Aquilo que eu quero fazer, ou seja, mudar a forma como as pessoas percepcionam a morte e as despedidas em Portugal não se muda de um dia para o outro. Mudam-se com o tempo, mudam-se com vontade. E se calhar vai passar muito isso. também pelo Passa-palavra. passa-palavra. Claro que sim. Acima de tudo, poucos ou muitos, o que importa acima de tudo para mim é o feedback das famílias. É perceber, mais do que um nível logístico, operacional, mais do que isso, que é o nosso dever intrínseco, é mesmo como é que foi o meu acompanhamento. E as pessoas sentirem-se mesmo que foram-se verdadeiramente acompanhadas e que acima de tudo conseguiram honrar a memória do familiar. Isso é o mais importante e eu tenho conseguido. Como é que tu chegaste a esse nome, Morada da Luz? Muito simples, ou seja, Morada da Luz, no fundo. É aqui que eu moro, a morada aqui que eu moro é aqui que está a luz, fundo, Morada da Luz. No fundo é assim, eu quero ser luz na vida das famílias. Se calhar esta resposta vai ser assim um bocadinho circundante, mas, ou seja, no fundo é isto, é ser luz, é ser esperança. Eu costumo muito dizer, ao início dizia isso muito aos meus operacionais, porque eles iam para lá, ou seja, os operacionais vão para lá, pronto, cara baixa, cabis baixo, cara trancada. E uma vez tive uma reunião com eles, exato. Um briefing com eles. Malta, equipa, então, vocês estão de luto? Morreu de alguém em casa? Caras de esperança, caras de ânimo, caras de aconchego, sabes? Não tens que estar a olhar para baixo. É isso, porque tu também tens que mudar claro. Os operacionais que tu contratas. Tu és a energia. Ou são sempre os mesmos? São sempre os mesmos. Eles também acabam por ter que ter uma formação. Tem uma equipa, claro. Tem uma formação diferente de uma agência. E acima de tudo temos briefings, sabes? Ou seja, isto é muito importante. Bom, sim, ninguém vai para uma cerimónia sem saber o nome, e pode parecer um bocadinho irrelevante, mas não é. Mas sabes que a maior parte dos agentes funerários, quando vais a uma cerimónia, nem sequer anda identificado. Sabes quantas vezes é que nós vamos a uma cerimónia e, desculpa, é familiar? Não. Sou agente funerário. Pertenço à funerária. Quantas vezes é que isto acontece? Digam-me, quantas vezes? Portanto, ter briefings é muito importante. Que tipo de cerimónia vai ser? Qual é a abordagem? É uma cerimónia mais intimista? Ou daquelas que vai aparecer muita gente? Quem era aquela pessoa, se calhar também, não? Convidados esperados, ou seja, número de convidados esperados. O nome dos familiares mais próximos. Vocês sabem a quem é que se vão dirigir? Como é que se vão dirigir? Doutor, senhor, isto é importante. Pode parecer irrelevante, mas é importante. Ou seja, está tudo alinhado. Tudo. A postura, ou seja, Claro que as cerimónias seguem sempre um planeamento mais ou menos normal e é sempre o mesmo. Mas cada cerimónia é única. Pelo menos para nós, cada cerimónia é única. Portanto, estes briefings são muito importantes. Uma pergunta, curiosidade minha. Claro. Tu já viste coisas estranhas ou não? Morando por cima de uma funerária, já te apareceram fantasmas? Não. Nada estranho? Comigo, não. Nunca te aconteceu nada estranho? Comigo não há essas histórias, não. Não há? Não tenho para contar. Não, pensei que ia dizer assim, não há tipo, não quer Às saber. Às vezes sinto assim uma coisa, acorda. Não, estou a brincar. Não tenho. Podia ser. Mas também lá estás no início. Não se tenho. calhar ainda tens tempo a... Exato, se calhar. Estás-me a dizer isso, se calhar vou chegar à agência e vou ter a porta aberta. Ou um caixão. Sabes que eu tenho no meu espetáculo, é muito curioso, há pouco estavas a falar disso do atrair a morte. Eu no espetáculo tenho em tamanho real um caixão com um corpo lá dentro. Mas é aqueles, como tu nas feiras tu tens aqueles coisas onde metes a cabeça para tirar uma foto. Sim. Eu não sei como é que se chama. Sim, aquilo... mas estou a ver. Sim. Ou de uma dama, de uma princesa, ou não sei o quê. Sim, aquelas figuras. Umas figuras quaisquer tu metes a cabeça para ocupar o lugar da cabeça. Tipo um cenário. Um cenário, exatamente. Eu tenho um caixão com um corpo e a cabeça recortada. Para as pessoas tirarem foto. Há pessoas que não tiram. Claro. Têm medo. E no outro dia tive um espetáculo, já não me lembro onde, estava lá uma senhora assim, então já tirou uma foto, e ela assim, ui, não, eu não vou tirar. Eu disse, a senhora não está a atrair nada para tirar. Está... E é engraçado tu perceberes. Imagina fazer publicidade, imagina o que é fazer prospecção. Não é? Como é que nós conquistamos? Como é que nós vamos para o mercado? Publicidade? Pois é. Ora bem, não tento vender o serviço, tento ir por termos conexos. No fundo, satisfaço a curiosidade que muitos têm, mas que ninguém pergunta. Dou informações relevantes, enfim, vou por temas conexos. Como é que são os meus serviços, o que é, no fundo, uma cerimónia personalizada, mas tento não falar de fúnebre, preto, morte. Tento ir pelos caminhos
Ao contrário, por exemplo, estar aqui, isto é muito relevante. Eu recebo dezenas de mensagens, isto para dizer o quê? Que eu sei que há curiosidade, só que as pessoas ainda não se sentem naturalmente à vontade para falar sobre isto. Sim. Portanto, este tipo de conversas é muito importante, porque eu recebo dezenas de perguntas. Joana, dá formação? Joana, planeiam funerais em vida? Joana, obrigada por falar disto. Outro dia, quando fui ao 2 às 10, recebi muitas mensagens a dizer isto. Mas pessoas jovens, aqui é que está. Pessoas jovens a dizer, olha, ainda bem que falaste nisso, Joana, porque eu queria mesmo planear o meu funeral. Mas em casa ninguém me compreende, por eu ser bastante jovem. Ou seja, as pessoas sentem-se incompreendidas, mas querem falar sobre o assunto. Mas também não têm os meios, os canais para o fazer. Portanto, porque é isso que tu estás a dizer. Parece que tu falaste sobre aquilo, é que estares a atrair. E nós estamos aqui, informalmente, a conversar. Não estamos a faltar ao respeito a ninguém. Não estamos a treinar nada mal, não é? Eu acho que não vou ser atropelada quando chegar lá fora, não é? Isso faz parte, faz parte da vida. Estamos a satisfazer muita curiosidade. Estamos a falar de temas relevantes. Ou seja, isto não é um tema que deve ser deixado para canto. O agente funerário não é uma profissão que deve ser deixada para canto. É muito honrosa, não é? Portanto, eu acho que sim. Acho que faz tenho a certeza. Sim. Cada vez tenho mais. Tu tens medo da morte? Não. Não. Mas tenho pensado mais. Também tenho pensado mais. Mas pensado no quê? Viver. Em aproveitar mais Outro dia isso? publiquei um post no LinkedIn sobre isso. Sobre empreender aos 25, aquilo que é o expectável, e viver aos 25. E percebes? Tu estás a montar um negócio, estás na luta todos os dias e, por outro lado, aos 25, está a vida a passar. E os meus amigos, onde é que eles andam? Ou seja, percebes? Isto é o meu sonho. A morada da luz é o meu sonho. É o meu propósito. Às vezes os meus amigos... Ui, lá vem ela. Por exemplo, quando andamos de Uber. Elas sabem. Quando andamos de Uber. Olha, o senhor... Eu vou-lhe já dar o contexto. A minha amiga é funerária, vai falar disto. Percebes? Sai-me naturalmente. A morada da luz é como uma extensão. Uma extensão de mim. Um filho é a minha vida. É o meu propósito. Portanto, isto que supostamente eu estou a perder por ser jovem, a mim não me interessa. Porque eu sou feliz... Não ando a... Sabes aquelas pessoas que se tentam ocupar com coisas superficiais, mas chega ao final do dia, não tem valor agregado. Eu sinto que agrego valor. Isso é o mais importante. A seguir disto, só mesmo ter filhos. Espero que te procures divertir. Sim, procuro, claramente. Ou seja, eu vou sair daqui e vou já... Mas Estou a brincar. Sais com a malta, diversa. Sim, saio. Mas isto para dizer que nada está perdido e uma pessoa consegue viver. Agora, cada um escolhe a forma como quer viver. Sim, não é? E aquilo que quer trazer. Exatamente. E o que é que queres deixar? Como é que queres ser lembrado? E um dia que tenhas filhos, que valores é que na tua vida inteira tu deixaste? Eu penso muito nisso. Não tenho filhos, mas espero vir a ter em breve. Sim. Em breve estou solteira, não está a fazer muito sentido, mas... Olha, se quiseres aproveitar o podcast para lançar a escada a alguém... Não. Alguém, por enquanto só cerimónias, está bem? Exato. Só cerimónias fúnebres. Sim. Viúvos, não venham já os viúvos todos encher uma caixa de mensagens. Exato. Não estou a brincar. Olha, Joana, que mensagem é que tu gostavas de deixar para quem nos está a ouvir? Não tenham medo de falar sobre a morte, falem abertamente, procurem informação, procurem um conhecimento, procurem pessoas que vos ajudem. Falar da morte não a vai atrair, vai-vos esclarecer, vai-vos acalmar. Procurem alguém que, não promovendo os meus serviços, mas procurem alguém que genuinamente tenha a vontade e o propósito certo de vos ajudar e de homenagear o vosso familiar. E mesmo para terminar, não poderia terminar dizendo mesmo, vivam intensamente, vivam como se não houvesse amanhã, porque realmente não sabemos quando é que esta viagem da vida termina. E no fundo é isso. E se calhar acrescentar isso que tu também já disseste, que a morte e os velórios são uma despedida, mas não têm que ter o peso que têm, não é? Exatamente. Podem ser uma celebração. A morte, tu na morte deves, ia dizer podes, mas deve ser podes e deves celebrar a vida. Não há forma mais bonita de se despedir de alguém sabendo que a homenageamos, que contamos a história dela. Sim. Nós temos nestas cerimónias, nós temos duas alternativas, dois caminhos. Uma cerimónia pode seguir um modelo ou contar uma história. E nós, na Morada da Luz, procuramos significativamente contar uma história. Muito obrigado, Joana. Obrigada eu mais uma vez pelo convite. Foi uma honra enorme. Ora, essa. Muito obrigado por estares aqui. Muito obrigado a vocês que estão desse lado. Se quiserem acompanhar o trabalho da Joana, basta procurarem Joana Ramos Morada da Luz. Vão encontrar no Instagram.
Podem colocar-lhe as perguntas que quiserem. Podem vir aqui ao YouTube também, deixar os vossos comentários, já sabem, e partilhem esta conversa. Muito obrigado por estarem deste lado e até para a semana. Quando falo, descubro mais sobre mim, e quando escuto, compreendo mais os outros. Mas quer abra a boca ou preste atenção, tenho cada vez mais a certeza que somos todos malucos.